Colocando para gravar aqui para vocês. Show de bola. Então, pessoal, posso dar seguimento aqui? Tá tudo tranquilo aí? Já todo mundo estabilizado? Ok. Vamos lá. Então, voltando a falar um pouco sobre escala, nós temos a questão da nossa escala numérica, que é o que eu venho ensinando aí nesses últimos dias. Representação de escala numérica. Sempre 2 pontos e a escala, ou 1 barra a escala, ou também coloca essa barra já na horizontal e a escala, tá? Sempre nesse sentido. Aí nós entraremos hoje para falar um pouco sobre a escala gráfica, tá? Deixa eu dar aquele zoom. Bacana aqui. Pronto. Então, essa escala gráfica, ela é uma forma de representação, tá? Então, um exemplo aqui, ó. 50 quilômetros dividido por essa fração corresponde a 1 milha terrestre. O que eu quero colocar aqui com a escala gráfica? Observe. Você pega um mapa e você vai encontrar esses pontos aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, está variando de 2 em 2. E aqui está a unidade de medida que está variando, 8 metros. Então, todas as vezes que eu pegar qualquer distância que seja exatamente nesse tamanho aqui, eu sei que tem 2 metros. Então, essa barra, ela vai servir de modelo para que eu possa identificar as distâncias no meu mapa. Vou dar um exemplo prático. Tá? Outra réguazinha aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo prático no mapa. Pronto. Está aqui o mapa. Tá? Nosso mapa. A distância que está aqui, vou dar um zoom na escala para você ver, vai estar em quilômetro, tá vendo? Então, cada quadradinho desse representa uma distância, observe. Aqui, de 0 até aqui, tem 520. Então, nessa distância tem 520 quilômetros, e dessa distância a essa distância, mais 520. Então, sempre de 520 a 520. Então, quando eu preciso saber uma distância no mapa, ao invés de eu pegar a escala, transformar, eu uso essa réguazinha como parâmetro. De que forma? Eu pego essa distância que tem aqui, ó, por exemplo, desse ponto a esse ponto. Deixa eu usar uma coisa mais linear aqui. Boa noite, professor. Deu trabalho, mas consegui aqui. Boa noite, meu fera. Então, desse ponto a esse ponto, tem 520 quilômetros. Então, qualquer local que eu levar essa linha aqui, ó, eu consigo encontrar a distância, tá vendo? Então, aqui, ó, tem 520. Se eu pegar aqui o estado, aqui, ó, vai ter exatamente, aproximadamente 520. Ou seja, isso aqui serve como parâmetro. Por exemplo, aqui eu estou voltando, 0, 260 e 520. Então, 260 quilômetros, vou colocar com uma outra cor aqui. Pronto. Então, daqui até aqui, tem aproximadamente 260 quilômetros. Então, todo local que eu levar isso aqui, eu consigo identificar essa distância. Ó. Olha, aqui tem 260, mais 260, ou seja, você tem uma escala ali gráfica que vai te ajudar a identificar distâncias no seu mapa. Tá? Então, a partir do momento que você pegar o seu escalímetro, ou a sua escala, ou a sua régua, você vai lá e medir, por exemplo, que essa distância aqui, ela tem 1 centímetro. Então, essa distanciazinha que eu medi lá, ela dá 1 centímetro, eu começo a montar a minha própria escala. Então, observe, todas as vezes que eu medir 1 centímetro, eu sei que vai ter equivalente a 260 quilômetros. 2 centímetros, mais 260 quilômetros. 3 centímetros, e assim eu vou somando 260 quilômetros. Então, qual é a escala que está acontecendo aqui? É essa aqui, ó. A cada 1 centímetro, eu tenho 260 quilômetros. Tá?
Então, a escala gráfica, ela vai servir, ó, ora eu vou ter essa aqui que está em número, tá? Ora eu vou ter essa que vai estar em barra. Elas têm a mesma função, nos ajudar a entender e encontrar distâncias. Lembra que o nosso maior objetivo aqui é pegar uma distância de um ponto A para um ponto B, né, como a gente fez lá no trabalho. Ó, tem um ponto A, uma cidade A e uma cidade B. A distância real entre essas cidades, sei lá, é 50 mil quilômetros, mas no mapa eu estou encontrando essa distância em centímetros. E eu faço o cálculo para saber em que escala eu tenho esse mapa. Certo? Até aí, mais ou menos, que a gente tem discutido durante as nossas aulas. Tudo ok por aí, pessoal? Eu estou falando uma coisa aqui que ninguém está entendendo nada. Boa noite, professor. Mais ou menos, professor. Mais ou menos para mais ou mais ou menos para menos? Então, bora melhorar essa proporção aí. Então, vamos falar um pouco sobre vantagens e desvantagens, tanto da escala gráfica quanto da escala numérica. Pronto. Escala numérica é aquela que nós vamos ter assim, 1 para 200. Essa é a escala numérica, né? Então, esse tipo de escala aqui. E a escala gráfica é essa que eu mostrei agora de barrinhas, né? Que você já tem ali o comprimento daquela barrinha e você usa esse comprimento para achar distâncias no mapa. Essa é a escala gráfica. Vamos aqui para vantagens e desvantagens. Então, primeira vantagem da escala gráfica. Mantém-se a proporcionalidade quando surgem reduções e ampliações. Ou seja, eu posso reduzir aquele mapa, ampliar aquele mapa, tirar uma foto daquele mapa, esticar a foto, mas sempre eu vou ter aquela escala que vai estar esticando. Se vocês estiverem olhando aqui também o vídeo, né, eu estou falando aqui e tentando mostrar para vocês com a mão o que está acontecendo. Então, todas as vezes que eu pego esse mapa aqui, observe a vantagem que ele está me dizendo. Mantém a proporcionalidade. O que vai acontecer? Ó? Se eu pego esse mapa aqui, eu tiro uma foto dele e mando para Jabson, certo? E Jabson abre no celular dele de forma ampliada, ele faz isso, ele dá um zoom, certo? Só que aqui, ó, mesmo que ele dê o zoom, ele não perdeu a escala do desenho, né? Ele ampliou a imagem, mas ele não perdeu a proporcionalidade. Por quê? Essa distância aqui também aumentou. Então, ó, antes eu tinha 1 centímetro, que era essa distância aqui, porque estava reduzido, mas como eu ampliei a minha foto, essa distância agora dá muito mais do que 1 centímetro. Ou seja, eu posso pegar esse mesmo quadradinho aqui, que é essa distância, que eu vou encontrar proporcionalidade nessa distância lá no meu desenho. Por quê? Porque quando eu ampliei o desenho, eu também ampliei essa escala gráfica, tá? Então, eu consigo ver a vantagem nisso aí, que é a proporcionalidade. Primeira vantagem da escala gráfica é a proporcionalidade. Se você estica o seu desenho, você também estica a sua escala gráfica, logo você vai ter sempre uma proporcionalidade para saber as distâncias. Vantagem. Vamos para a desvantagem. Qual é a desvantagem? Menor precisão. Tem uma desvantagem porque todas as vezes que eu estou olhando essas distânciazinhas aqui, tá? Um exemplo, Jabson consegue identificar para mim que o estado de Mato Grosso, ele tem, sei lá, 1.700 quilômetros. Só que Nedson já passa na resposta da atividade dele que, na verdade, não tem 1.700, tem 1.800. Quem está certo? Quem falou que dá 1.700 ou quem dá 1.800? Na verdade, esse fator muito próximo aí se perde, né? A precisão. Então, os dois estão chutando o número que eles estão conseguindo identificar, mas aquele cálculo ele não está preciso. Já na escala numérica, a gente vai ter muito mais precisão. Deu para entender? Escala gráfica ela nos ajuda na proporcionalidade, a dar um chute na direção certa, mas exato, só a escala numérica. E aí, tá melhorando aí ou ainda estão voando?
Vamos lá. Vantagem da escala numérica. Primeira vantagem é aquela que eu já disse, maior precisão. E a desvantagem, tá? Ela é imprópria para reduções e ampliações. Então, quando eu estou trabalhando com escala numérica, não dá para você pegar um desenho e ficar ampliando a foto. Ah, mas agora eu ampliei essa foto, ela está na escala tal. Você já perdeu toda a escala. É por isso que a gente pega o nosso desenho e coloca num papel, num formato correto, sem ficar botando num papel maior ou menor. Não dá para ficar desenhando proporcionalidade. Você tem que desenhar com aquele tamanho exato, né? Se você calculou lá que 100 metros do terreno, na vida real, ele é desenhado lá com 20 centímetros na escala gráfica, você tem que desenhar com 20 centímetros. Não adianta inventar, vou desenhar aqui com 40 centímetros para fazer. Não, você tem que calcular, porque você já mexeu na escala. Então, a desvantagem é que não dá para ficar fazendo reduções e ampliações, porque você vai perder a proporcionalidade da escala. Pronto, então falamos sobre vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouco sobre em que local se aplica as escalas, né? Qual é o tipo de escala que eu vou utilizar para todos os tipos de situações dentro dos nossos projetos, tá? Então, tem essa tabelinha, página 32, que a gente vai olhar o seguinte, olha, quando você estiver fazendo detalhes de terrenos urbanos, você vai usar a escala 1:50. Então, quando eu estou fazendo algum detalhamento de terrenos urbanos, eu vou usar a escala 1:50. Quando eu estou fazendo plantas de pequenos lotes e edifícios, eu vou utilizar a escala 1:100 e 1:200. Então, está aqui. Você partindo para planta de quadra, de arruamento, loteamento urbano, você já passa a utilizar uma escala de 1:500, 1:1000. O que é que vai fazer, pessoal, com essa escala? O que está acontecendo? 1:50, 1:100, 1:500, né? A gente está pegando essa escala aqui, ó, e está fazendo o que com o desenho? O desenho ele está tendo que reduzir para que possa se enquadrar dentro daquele papel, né? Então, na escala 1:50, eu consigo ver o desenho com muito mais detalhes. Na escala de 1:100, eu já tenho que reduzir o desenho um pouco mais para eu visualizar ele já não tão com tanto detalhe. E aí vai acontecendo. Vamos seguir. Quando eu estou falando de uma planta de propriedades rurais, você já tem que utilizar a escala 1:500, 1:10.000. Então, o terreno, uma fazenda, né? Você já vai ter uma situação que é muito grande, está em hectares, né? Quilômetro, e você não dá para desenhar aquilo ali no tamanho real, você tem que usar uma escala que possa reduzir esse desenho ao máximo para que ele possa ficar no papel certinho. Então, o que a gente precisa? Reduzir muito o desenho, mas eu vou ter uma visão geral da coisa. Assim também acontece quando você vai fazer planta de cidades. Aí a gente parte para uma escala já de 1:1000, 1:25.000, tá? De 1:1000 até 1:25.000. Quando você está fazendo cartas de municípios, que aí já não é mais uma cidade, são vários municípios, você já parte para uma escala de 1:25.000 até a escala 1:200.000, tá? Então, quando você tem... Isso aqui é meu gato, pessoal. Tá aqui, virado no giraia. Dá tchau aí pro pessoal, dá. Tchau. Já pai da aula, rapaz. Então, quando você tem mapas de estado, por exemplo, países, né, continentes, aí a gente já parte para 1:200.000 até 1:10 milhões, tá? Então, a gente vai vendo aqui, ó, que a gente precisa aumentar muito a escala para que a gente possa conseguir ver o desenho por completo. Então, uma forma da gente fazer uma analogia sobre escala é você lembrar de uma lupa, tá? Então, quando eu pego uma lupa e eu coloco a lupa, eu só vou conseguir ver o detalhe da coisa, né? Você esquece o todo, mas você está olhando só o detalhe. Então, você fez o que com essa escala? Você está vendo mais detalhes. Agora, quando você tira a lupa, você não consegue ver o detalhe. Você vê o todo, tá? Então, assim é a escala. Quando eu estou usando escalas maiores, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou vendo o todo. Então, eu estou vendo toda a cidade, eu estou vendo todo o bairro, todo o loteamento.
Agora, quando eu quero ver apenas a casa do bairro, aí eu já uso uma escala, já vou reduzindo a escala, 1 para 100, 1 para 200. Quando eu quero ver o detalhe do terreno ali, daquele loteamento, só o detalhe do terreno, eu já uso a escala 1 para 50. Então, quando eu vou mais a fundo, eu quero ver o detalhe do banheiro daquela residência, vou para a escala 1 para 25. Então, quando eu quero ver o detalhe do parafuso, aí o que a gente faz? Já uso a escala já de ampliação, para ampliar mais ainda aquele desenho, né? Então, ou seja, estou usando cada vez mais a lupa com precisão. Então, essa é a diferença entre escalas. Ora, eu quero ver o todo, escalas maiores, 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 3.000, quero ver coisas grandes. Quando eu quero ver coisas pequenas, eu vou reduzindo essa escala, porque quanto mais eu reduzo, maior o nível de detalhes, né? Maior o nível de detalhamento. Deu para entender esse quadro aqui? Estamos melhorando aí? Positivo. Sim. Professor, tem a possibilidade de usar essa escala de mapas e dentro da própria escala de mapas começar a utilizar as outras escalas pequenas? Pronto, você fala assim, eu estou fazendo um desenho já e aí eu entro com detalhamento, né? Isso. Como você falou, para ver as casas, ver... Isso, dá. Então, assim, geralmente, a gente, quando o desenho é muito grande, a gente coloca várias pranchas, né? Que a gente chama prancha, mas é a folha. Então, nessa folha, eu coloco só o todo, né? Aí, em uma outra folha, eu vou colocar e vou detalhar melhor. Então, a gente usa folhas diferentes. Por exemplo, planta residencial. A gente faz uma planta chamada de localização, que você faz uma planta bem reduzida, né? Ou seja, uma escala grande, geralmente é 1 para 200, para mostrar o quê? O bairro. Olha, a casa do Jabson está na rua tal, com esquina com a rua tal, o vizinho dele é o vizinho número tal, ou seja, eu não preciso mostrar o detalhamento da casa, eu vou mostrar só superficial, né, o todo. Depois eu vou usar a escala, por exemplo, 1 para 100, que aí eu vou fazer a parte da residência, como é dividida as paredes e tal. Depois eu uso a escala 1 para 50 para mostrar o detalhamento de dentro da casa, como funciona, né? Então, você vê que dentro do mesmo projeto, eu consigo usar várias escalas. Nem sempre na mesma folha, porque não tem espaço, né? Às vezes você toma todo o espaço da folha quando você está utilizando fazendo aquele desenho. Então, quando você tem espaço na folha, você pode gerar quadrados, retângulos, né? Onde cada um deles representa uma escala diferente. Esse para ampliar tal coisa, aqui para mostrar tal detalhe, e aí segue. Ok, meus nobres amigos? Ok, professor. Vamos lá. Então, para fazer a transformação agora de unidade, já falamos sobre escala, vamos falar um pouco sobre unidade de medida, tá? Então, a gente tem quilômetro, metro e centímetros. São as unidades que a gente mais trabalha quando se trata de escala, tá? Então, não nos impede de falar também de decímetro, né, de milímetro, mas geralmente nós falamos muito sobre essas unidades aqui. Então, aqui está a situação para transformar. Por exemplo, quando você tem 1 metro e você tem que transformar em centímetro, ou seja, equivale a 100 centímetros, né? Então, aqui ele multiplicou por 100. Tá? Já quando eu tenho aqui de metro para quilômetro, ou seja, eu vou ter uma situação de divisão. Eu tenho que dividir esse cabra por 100 para que eu possa ter 1 quilômetro. Então, aqui está uma tabelinha para facilitar o seguinte. Quando eu tenho 10 metros, não, aí você já tem 1.000 centímetros. Né? Quando eu tenho 100 metros, opa, você já tem 10.000 centímetros. E quando eu tenho 100 metros, o que equivale isso em quilômetro? Isso equivale a 0,1 quilômetro. Quando eu tenho 1.000 metros, 1.000 metros é fácil, você tem 1 quilômetro. Então, é uma tabelazinha aí de conversão entre as unidades, tá? Então, quando a gente tem a situação de ficar transformando, a gente viu isso na atividade passada, a gente precisa entrar nessa seara aí. Vamos ver outra coisa aqui. Pronto. Problemas com escala. A gente já fez atividade sobre isso. Vou trazer exatamente esse primeiro exemplo aqui, mas só para relembrar mesmo. Já imagino que vocês estão feras nisso. Então, vamos lá. Problemas com escala. Olha o que acontece aqui nesse problema.
Temos um mapa com escala de 1 para 250 mil. Essa é a escala. Nesse mapa, as localidades A e B estão separadas a 4 centímetros. Poxa, no mapa ela está a 4 centímetros. Pessoal, esse 4 centímetros aqui, distância real ou distância gráfica? Distância gráfica, professor. Distância gráfica, né? Muito bem. Então, distância gráfica, porque é a parte que é a distância desenhada no papel, como ele está dizendo. No mapa, essas localidades estão com 4 centímetros. Vamos voltando à leitura. Qual é a distância que as separa na realidade? Então, qual é a distância que as separa na realidade? Ou seja, ele quer saber o quê, pessoal? Que distância é essa que ele quer descobrir aqui, ó? É a distância gráfica ou a distância real? Distância real. Distância real. E aí a gente vai para a nossa fórmula, que a nossa fórmula é assim, ó. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão, tá? Então, a gente vai pegar aqui, escala é Dzinho sobre Dzão. Vou refazer aqui só para organizar conforme eu ensino na sala, ó. Você vai pegar, escala é 1 para x, né, que é o que a gente quer descobrir. Não, a gente tem a escala aqui, ó. A escala é igual a Dzinho sobre Dzão. E você vai montar isso aqui. Professor, vai ser sempre isso aqui? For transformação? Sim, sempre isso aqui. Depois que você montou 1 sobre x é igual a Dzinho sobre Dzão, você elimina o que você já tem. Eu já tenho Dzão? Não, é o que eu quero descobrir. Eu já tenho Dzinho? Já. Dzinho é 4 centímetros. 1 é 1 mesmo. E x eu já tenho? Já. X está aqui, ó. 1 para x. 1 para 250 mil. Então, eu coloco aqui no lugar de x, 250 mil. Show de bola. Agora é só você fazer o quê? Quem está aqui, ó, faz o cruzamento. Outra cor. Vai pegar aqui 1 vezes d e x vezes dzinho. 1 vezes d vai dar d. Fazendo esse primeiro aqui, ó, vai dar d. E 250 mil vezes 4, quem pode fazer o cálculo aí? Vai dar 100 mil, né, professor? 250 mil? Vezes 4, 100 mil. 100 mil não, 10 mil, né? Vai dar 1 milhão, professor. 1 milhão, né? Me atrapalhei na hora do... Tá? É isso aqui, ó. Perdão, tem algum gato aqui. Pronto, achei um gato. Perdão. Por quê, pessoal? Aqui tá 4, né? Só que 4 é o quê? Centímetros. Só que nós não podemos trabalhar com centímetros, né? Nós temos que trabalhar com que unidade, pessoal? Metro. Quilômetro. Temos que trabalhar sempre em metro, né? Por quê? A gente bota tudo em uma unidade fixa, ou seja, todo mundo metro, e a nossa resposta vai sair em metro. Então, vamos lá. Ó. 4 centímetros transformado em metro, você pode fazer a transformação, que é o quê? Você vai dividir, né? Você tem de centímetro para metro, a relação entre centímetro e metro é 100, então, 4 centímetros voltando para metro, eu tenho que dividir por 100. 4 dividido por 100, vai ficar assim, 4 dividido por 100, eu vou ter 0,04 metros. E aí sim, ao invés de eu colocar 4 aqui, eu coloco 0,04 metros, e agora vai ser 250 mil multiplicado por 0,04 metros. Quem pode fazer isso aí, por favor? Vai dar 10 mil. 10 mil. 10 mil metros, tá? Então, ele está pedindo aqui, olha, qual a distância que as separam na realidade? Distância de 10 mil metros. Eu posso melhorar isso aqui transformando em quilômetro, né? 10 mil metros, na verdade, também pode ser escrito como 10 km.
Então, 10.000 metros também é 10 quilômetros. Então, só para simplificar. Então, essa é a lógica e essa aqui é a ideia que a gente tem básica para todas as transformações de escala. Ora, eu vou informar para vocês qual é o valor da escala e vou perguntar uma das distâncias, ou eu vou dar as duas distâncias e vou pedir qual é a escala que está aqui embaixo, tá? Seja ela de redução ou de ampliação. Então, a fórmula é sempre essa, 1 sobre x é igual a dz1 sobre dzão, e as outras informações já vêm na questão, ou ela vai ter que ser pesquisada ali naquele contexto. Ok? Pessoal, quer tirar uma foto, um print aí? Tá tranquilo? Acho que deixei meu computador no trampo. A Sussa posso apagar aqui, porque quando mudar de página, ele vai sumir. Já tirei o print já. Beleza. Então, vamos lá. Pronto. E aí nós fizemos também essa questão aqui, que dizia o seguinte: no mesmo mapa, queremos assinalar uma localidade K, que se encontra situada a 3 quilômetros ao norte da localidade A. Então, aqui nessa questão, ele disse que a distância entre A e B era 4 centímetros no mapa. Nós descobrimos que a distância real era de 10 quilômetros. Então, vou representar isso aqui. Então, nós tínhamos a cidade A para a cidade B. A cidade A estava aqui, a cidade B estava aqui. E nós chegamos à conclusão que essa cidade de distância tinha 10 quilômetros. Pronto. Agora ele está dizendo o seguinte: no mesmo mapa, queremos assinalar uma localidade K, que se encontra situada a 3 quilômetros ao norte da localidade A. Então, se eu vou colocar aqui, se aqui tem 10 quilômetros, aqui no meio tem 5, mais ou menos aqui tem 3. Pronto. A localidade K está aqui. E ele me pergunta o seguinte: neste problema, sabemos que a escala do mapa e a distância real. Nós já sabemos isso. Queremos saber a distância no mapa. Então, se lá, na questão anterior, 10 quilômetros na vida real era o equivalente a 4 centímetros no mapa, ele quer saber agora o seguinte: se aqui tem 3 quilômetros, qual é a distância no mapa? Tem que ser menor do que 4 centímetros, né, pessoal? Tem que ser menor que 4 centímetros, tá bom? Então, essa aí é a pergunta da coisa. Poderia até fazer uma regra de 3 aqui, que daria certo. Mas vamos para o cálculo básico, tá bom? Qual é essa distância aqui? Distância é assim, ó. A gente vai usar a mesma fórmula. Eita, aqui, já peguei um cabelo. Vou pegar a mesma fórmula. 1 sobre x é igual a dzinho sobre dzão. E aí vamos eliminar o que temos. Já tenho 1, ok. Já tenho x, ok, já tenho, porque o x é a escala e ele disse que é no mesmo mapa anterior, então é a mesma escala de mapa. Já tenho o dzinho, que é a distância gráfica. Não tenho, porque esse x é a distância no mapa que ele quer que eu risque lá. Não tenho. Mas eu tenho o dzão aqui, ó. Tenho, que é o quê? Distância real. Que nesse caso é quanto, pessoal? A minha distância real. Quem está prestando atenção no assunto? 3 quilômetros? 3 quilômetros, muito bem. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a substituição aqui. Dzinho eu não tenho, x eu tenho, x é 250.000, dzão eu tenho, dzão é 3 quilômetros, transformado em metro vai dar 3.000 metros. Vamos fazer agora 1 vezes 3.000 e 250.000 vezes d, que essa multiplicação vai ser cruzada, assim como a gente já vem fazendo. Vamos para a resposta? 1 vezes 3.000 vai dar 3.000.
250 mil vezes D vai dar a mesma coisa, 250 mil D. D. Dzinho, né? Não é Dzão. Pronto. E aí, pessoal, vem aquela pergunta. Quem está aqui multiplicando ó, é o 250 mil vezes a letra. O que tiver do lado da letra, multiplicando, você volta dividindo, tá? Então, vai ficar 3.000 dividido por 250 mil. Isso aí vai ser a nossa resposta de D. Vou colocar isso escrito para ficar bonitinho aqui no final. D é igual a 3.000 que divide por 250 mil. Isso vai dar quanto, pessoal? 0,012. 0,012 metros, tá? Então, 0,012 metros, se eu for colocar isso em centímetros, eu vou encontrar 1,2 centímetros, tá bom? Então, é isso aqui. A resposta que encontramos. E aí, eu vou te botar essa resposta aqui em cima. Eu vou te perguntar se faz sentido essa resposta. Tá? Vou botar aqui do lado. Pronto. Faz sentido? Ele diz o seguinte, que essa distância total dá 4 centímetros e essa distância menorzinha aqui, ela dá 1,2 centímetros. Faz sentido, né? Ela é menorzinha, ela tinha que dar menor mesmo. 4 centímetros é quando for 10 quilômetros, é o todo, e 3 centímetros é quando for esse pequenininho aqui. Então, essa é a ideia da resposta aqui, tá? Cada problema vai ter a sua dinâmica para resolver, mas se você observar, o centro da resposta, olha, o início da questão é sempre o mesmo. 1 sobre x é igual a dzinho sobre dzão. A diferença é que os elementos vão mudar a partir do que você tem da informação, né? Então, vamos montando aí um acervo e vamos chegando às conclusões. Tira um print aí. Deixa eu tirar um printzinho aqui. Bagunçado, mas tirei um print e deixa eu mandar lá na topografia. Pronto, essa aí eu tirei um print para vocês. Deixa eu pegar a borracha aqui. Pronto, quem quiser o print, está lá, pessoal. Já está lá na sala. Professor Reinaldo, Antonilson e José Nilton estão aqui na escola. Okay? Show, show. Fique tranquilo. Hoje serão 2 aulas, tá? Positivo, estamos aqui, hein? Show de bola. Então, vamos para frente. Então, pronto. Vamos lá. Então, respondemos essa daqui, que dá 1,2 centímetros. Problema 3. Problema 3 diz o seguinte. Tira essa camarada daqui. Temos uma planta de um lote urbano sem escala. Então, é um terreno, um lote urbano sem escala. Nesta planta, a testada representa 10 centímetros. Já fiz essa questão com vocês. Então, assim, testada é a frente da residência de uma casa em um projeto topográfico. Então, na frente da residência aqui, ó, vamos botar esse quadradinho como se fosse a residência e aqui a frente, e aqui a rua que está passando. Na frente da residência, dá 10 centímetros. Sabemos que, na realidade, ela mede 30 metros. Então, no mapa está 10 centímetros, no projeto, mas Antonilson foi lá e mediu na vida real, no momento, dá 30 metros. E aí nós queremos saber qual é essa escala que está esse projeto, né? E aí você faz o cálculozinho lá também. Ó. Mesma fórmula, 1 sobre x, dzinho sobre dzão. E aí você vai agora só alimentar os dados que você tem. 1 continua aqui, x é a escala do desenho, algo que eu não tenho. D é o dzinho, é a distância gráfica, que está aqui 10 centímetros.
sendo que eu não vou considerar 10 centímetros, eu vou considerar em metros, que vai dar 0,10 metros. E aqui é desão, que eu vou colocar qual é a distância real, que está aqui 30 metros. Então, eu já tenho ela em metros. Pronto. Então, Dzinho sobre Dzão, 1 sobre X. Vou fazer agora cruzado, X vezes D, 1 vezes 30, e eu vou ter a seguinte resposta. Ó. Eu vou ter desse lado 1 vezes 30 é igual a X vezes... Quem é meu D? 0,10. Pronto. Então, esse aqui vai ser meu cálculo. Aqui vai ser 30 é igual a X ou 10X, né? E aí a gente volta para aquela situação. Quem está aqui multiplicando junto à letra, ó, tem que voltar dividindo. Então, eu vou ter 30 dividido por 10 é igual a X. Pronto. Logo, eu vou encontrar o valor de X. X é igual a 300. Só que eu botei 10 centímetros aqui, não foi, pessoal? Ninguém me corrige, ó. 0,10, que é em metros. E aqui também 0,10, que é em metros. Pronto. Vou ter a resposta aqui, que vai dar 300. Então, a minha escala é 300, a leitura não é essa, né? A leitura é o quê? 1 sobre x. Então, é 1 sobre 300, ou 1, 2.300, ou 1/300. Todas as três formas de leitura estão corretas, mas sempre considere 1. 1 sobre a escala, ou seja, o número que você encontrou. Resposta da 3 aí, também, já tínhamos calculado antes, mas deixar aí como revisão. Estou mandando um print para vocês lá também. Vira material de estudo. Vamos lá. Esse exercício aqui, complete as unidades no sistema métrico. Então, assim, se eu tenho metro aqui, do lado de metro, tá? Aí eu coloquei uma pesca aqui, ó, para gente, porque é muito difícil lembrar que existem essas outras duas unidades aqui, né? Então, geralmente é metro, de metro já passamos para quilômetro, né? Nesse sentido aqui. Do outro lado, a gente pula de metro direto para centímetro, né? Mas existe outras unidades aqui, tá? Então, geralmente de 10 em 10. De metro para decâmetro, você multiplica por 10. Aí, de decâmetro para hectômetro, mais, você multiplica mais 10 novamente. E esse daqui, você multiplica vezes 10 novamente. Por isso que a gente tem que, de metro para quilômetro, a gente tem 1000, tá? No lado de cá, a gente vai dividindo. Aqui, eu divido por 10. Aí, vou novamente, divido por 10 de novo. E aqui, de novo, por 10. Tá? Sempre dividindo. E é por isso que nós temos que... O áudio aí saiu, Léo. Não está escutando, não. Oi. Voltou? Tudo ok? Consegue me ouvir? Pessoal, tá me ouvindo? Tô. A gente de casa, sim. Positivo, professor. Show de bola. Então, por isso que nós temos que de metro para milímetro, nós temos 1000, né? Então, sempre de metro para milímetro, nós temos a diferença de 1000, tá bom? E, voltando, também você vai fazer o contrário, tá? Se você tiver de milímetro para centímetro, 10 vezes 10, né? Então, agora é multiplicando. Estou voltando. De centímetro para decímetro, vezes 10. De decímetro para metro, vezes 10. Ou seja, se eu tenho aqui de milímetro e tenho que passar direto para metro, eu vou usar vezes 1000. Tá bom? Então, já daqui para cá, eu vou fazer o inverso do que eu fiz embaixo. De metro para quilômetro, que é o que a gente mais trabalha, você divide por 1000. Ou você pode ir dividindo de 10 em 10. Divide por 10, divide por 10.
mas vai chegar na mesma coisa. Ok, pessoal? Então, a resposta dessa questão 1 aqui vai ser isso, tá? Vai ser metro, do lado decímetro, do lado centímetros, do lado milímetro. Voltando, você vai ter decâmetro, hectômetro e depois quilômetro. Bacana? Então, para quem é aí da anotação, vou tirar um print também e vou mandar para vocês. O que acontece, pessoal? É com base nessas atividades que nós estamos vendo em sala que vai surgir uma provazinha para vocês, tá? Então, quem está aí prestando atenção, continue. Quem não está, passa a prestar atenção, porque é com base nessas revisões que vocês poderão fazer uma prova mais tranquila. Vamos lá. Então, aqui, ó, qual das escalas a seguir é a maior e por quê? Então, olha aqui a pergunta, tá? Essa pergunta aqui é para a gente poder discutir bastante. Qual das escalas a seguir é a maior e por quê? Então, quando eu falo no conceito aqui de maior, você tem que pensar na escala que dá maior detalhamento para o seu desenho, tá bom? Então, qual é a escala que dá um maior detalhamento e por quê? Quem consegue aí, joga duro na resposta. A escala 1 Letra para B. 100. Letra C. E A por escala quê? 1 para 100, porque o desenho ele vai estar maior, a gente vai conseguir ver esses detalhes. Perfeitamente. Então, Quando quando eu estou maior na a escala, menor vai ser a visualização dos menor vai detalhes. ser a visualização. Pronto, eu já posso ir dormir tranquilo hoje, que eu consegui passar o conceito para vocês. A ideia é essa. Então, essa aqui é a minha escala maior. Embora visualmente, olha, se você chegar para um leigo e falar que essa aqui é a escala maior, ele vai falar que você não sabe nem contar dinheiro, porque como é que 5.000 é menor do que 100, né? Como é que 100 é maior que 5.000? Mas nós estamos falando aqui da ampliação do desenho, né? Então, quando eu quero ampliar um desenho, eu tenho que usar uma escala sempre menor, né? 1 para 100, 1 para 50, entendeu? 1 para 20, 1 para 25. Eu estou fazendo o quê? Estou ampliando o detalhamento desse desenho. Então, a lógica é essa aí. Resposta correta. Vamos aqui agora. Olha, em uma planta, em um mapa topográfico, um dos lados da poligonal representada no papel, vou tirar o zoom aqui, ela mede 65 centímetros no papel. Sabendo que a escala do desenho é de 1 para 2.000, a medida real correspondente ao terreno é de quanto? Então, o que, que ele está pedindo aqui? Para quem não sabe, poligonal, um dos lados da poligonal é aquilo que nós aprendemos lá em topografia. Poligonal é essa parte aqui, né? Quando eu fecho um levantamento, eu fechei uma poligonal. Quando eu faço um levantamento topográfico, eu fiz uma linha, essa linha nós chamamos de poligonal. E ele disse que um dos lados da poligonal tem 65 centímetros. Então, transforme isso para metro. Depois você calcula com essa escala, 1 para 2.000, com aquela regrinha, 1 sobre x, parará, pão duro. E, por favor, me diga qual é a distância real. Então, quem pode fazer esse cálculo aí, por favor? Não esqueça de transformar em metro, tá bom?
Então, qual é a distância real, pessoal? Peraí, Léo, mas Vocês respondem aí, deixa eu ver se eu encontro um carregador aqui. Carregador básico. Professor, Diga lá. seria 1.300 metros? Muito bem. 1.300 metros. 1.300 metros é a distância, tá? Então, camarada que for fazer esse cálculo aqui, vai fazer o seguinte, 1 vezes D aqui, ó. Fazendo cruzamentozinho. 1 vezes D vai dar D. 1 vezes D vai dar D. 1 vezes X, ou X vezes Dzinho, Dzinho aqui é 0,65, né? Já transformando em metros, ó. 0,65. 0,65 vezes X, sendo que X é a escala, né? 2.000. 2.000 vezes 0,65 vai dar exatamente 1.300, tá? Então, na final, vai ficar assim, D equivale a 1.300. Ok, é isso aí. Espero que quem não encontrou aí, deu para entender pelo menos. ok. Minha bateria está com 7% de carga. Não, gatinho, deixa quieto. Acho que vai, se não der, mas eu vou tentar ativar o áudio do... Pessoal, vou tentar ativar o áudio do computador, vocês me confirmam se está ok, tá? Rapidinho.
Tá ouvindo não, Léo? O áudio não está saindo, não, professor. Continua mudo, professor. Tá bom, pessoal. Fiz o teste aqui, mas deu ruim. Vamos embora. E aí, tudo certo? Vamos para a próxima questão? Vamos na fé que dá. Pessoal, questão 4. Qual o dimensionamento real de uma estrada que, em uma carta cuja escala é 1/20.000, ela é representada por 0,08 metros? Então, olha aqui, ele já não deu a escala 0,08 metros. É a escala gráfica, ou seja, a escala em desenho. Aqui é o fator de escala utilizado no projeto, 1/20.000. Ele quer saber qual é a distância real, tá? É a mesma questão que vocês fizeram anterior, tá bom? Você vai ter a escala agora é 20.000 e a distância gráfica é 0,08. Você tem que encontrar a distância real, tá bom? Vou deixar a 4 aí para vocês pararem um pouco para pensar. Mas vamos seguir aqui. Questão 5. Numa planta, um trecho da Avenida Beira-Mar aparece como uma reta. Olha o tamanho da reta, 0,065. Então, isso aqui, de comprimento, é óbvio que é a escala gráfica, né? 0,065. Sabendo que a escala era de 1/10.000, qual será a extensão real do trecho dessa importante avenida do centro de Florianópolis? A mesma questão. Nos deu a escala, nos deu a distância gráfica e quer que encontre a distância real. Então, questão 3, questão 4, questão 5, ele só quer que encontre a distância real. É a mesma fórmula, é a mesma pegada. Dá para fazer um treinamento bacana aí, tá bom? Lembrando que esse treinamento vai ser muito útil para as nossas atividades futuras. Vamos lá. 6. Qual a escala de uma carta na qual uma estrada de 1.600 metros reais é representada por 0,64 metros? Então, essa questão 6 eu vou responder porque ela é diferente das outras anteriores. Então, o que ela está pedindo aqui? Qual é a escala que o projeto está sendo feito? A fórmula, pessoal, é a mesma. 1 sobre x, dzinho sobre dzão. Não tem frescura. O que você vai substituir aqui? As distâncias. Dzão é a distância real, eu já tenho 1.600. Está em metro. Distância menor, que é a distância gráfica, eu também já tenho 0,64, também está em metro, então tudo ok. E agora você fazer a multiplicação. X vezes dzinho, dzão vezes 1, né? Perdão, isso mesmo, dzão vezes 1. Então, aqui eu vou ter 1.600, que vai nessa multiplicação, e nessa daqui eu vou ter x vezes 0,64. Então, a resposta vai ficar assim, de um lado, x vezes, vou botar um x maiúsculo, x vezes 0,64. Do outro lado, vou ficar na multiplicação 1.600, que multiplica 1, né? Vai ser ele mesmo.
Então, ó, quem está do lado da letra é que vai dividindo, né? Está multiplicando com a letra? Vai dividindo. Então, ficou assim, x é igual a 1.600, que divide 0,64. Vou ter conta aí, pessoal, por favor. Vou calcular aqui enquanto vocês pensam, porque... 2.500, professor. 2.500, pode confiar? Vou confiar, hein? Então, aqui, 2.500. 2.500. Quando você for colocar a resposta na prova, não coloque x é igual a 2.500 e acabe por aí. Não, coloque escala é igual a 1 para 2.500. Ok? Ou 2 ponto 2.500, né? Que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, respostinha da letra 6 é essa cálculozinho aqui. Você vê que é a mesma estrutura. Printa, professor, e posta aí, por favor. Vou deixar aqui postado e ainda vou colocar uma seta de onde é, tá? Eu entendi é que na hora que a gente vai estudar, a gente dá uma esquecida, a gente dá uma relembrada. Né? Isso, questão 6, tá bom? Então, vai ficar meio bagunçado, porque vou procurar um espaço aqui para colocar essas informações. Pessoal, se de repente cair a ligação aí, não se preocupem, tá? Eu vou estar só com vídeo, sem áudio. Ele vai aparecer lá no computador. É porque minha bateria está descarregando e eu não vou conseguir ir buscar o carregador, não, que está lá no carro. Pronto, mais uma questão respondida aí. Professor, mas se caso acontecer isso aí, a gente quer lhe pedir uma gentileza, que aí o senhor encerra a aula, porque a gente também vai ter que ir para o colégio, que a gente tem uma segunda chamada hoje, que semana anterior a gente estava no turno. Ah, show. E hoje é a Vamos segunda lá. chamada. Que horas? Pronto. Nossa aula vai até que Obrigada. horas? 8h40? Isso. Beleza. Daqui a uns 5 minutos a gente já encerra, tá? Tranquilo. Vou fazer a chamada com vocês aí. Então, show. Vou voltar aqui agora para a gente ver outra questão, se precisa responder ou se dá para vocês tocarem o barco. Essa aqui, meu papai. Não, que é outro branco. Então, pronto. Essa aqui, ó. Se não responder hoje, fica para a segunda. Questão 7, vamos ver como é a situação dela. Então, Rio-Niterói, tal, 14 quilômetros de extensão, real. É representado em uma carta com escala 1 para 5.000. Ele quer saber a resposta em metro, ou seja, a resposta da ponte, né? Perdão, da distância gráfica. Então, aqui é para você calcular a distância gráfica, é a mesma pegada, né? Questão 8. Oi? 1 para 50.000, né? 1 para 50.000. 1 para 50.000. E aí você tem que achar a gráfica. Então, dá para treinar em casa também. Essa daqui, verificamos que o segmento AB mede 0,08, olha aí, gráfica, corresponde a esse segmento. Fala, doutor. Desculpa, repete a sétima, por favor, novamente, professor. Bom, a sétima, ele já está te informando, eu vou fazer um círculo, ó. 14 quilômetros, distância real, e te informa qual é a escala, 1 para 50.000, que é a escala, certo? Que é 1 sobre x aqui, ó. Então, eu só falta encontrar quem é Dzinho. Entendeu? Então, já tenho as informações, só vou encontrar quem é o meu Dzinho aqui, que é a minha distância gráfica, né? A distância que eu vou desenhar. Então, essa aí é a pegada da 7. Você vê que elas estão a mesma estrutura, tá, pessoal? Não vai variar muito, não. Uma carta, verifique se o segmento AB mede 0,08, 0,08, distância real, distância gráfica. Alô, alô, multidão. Distância gráfica. Distância gráfica.
Boa. O correspondente a esse segmento no terreno é igual a 400 metros. Então, no real, é 400 metros. Determine a escala, exatamente como essa questão 6 aqui, ó. Ele quer saber a escala, né? Então, ele já te deu o gráfico e já te deu o real. Só falta encontrar qual é a escala. Então, joga duro aí. E esse daqui é uma carta, a escala já é informada, 1 para 50 mil. A distância entre os dois pontos é indicada por 0,12 metros. Tá? E em outra carta, cuja escala desconhecemos, para essa mesma distância encontra-se a distância de 0,24 metros. E ele pede, determine a escala dessa carta. Essa questão 9, tá? Eu vou deixar para a aula que vem, porque ela aqui, ela está pedindo para a gente trabalhar com duas escalas diferentes, né? Uma ela já foi informada, a outra ele quer que você descubra. Então, na próxima aula, a gente desmistifica e resolve essa questão 9 e 10. Bacana assim? Vamos para a chamada aí? Vamos ver quem está presente? Bom, eu vou considerar presente todos que estão no vídeo chamada. Já acabei de tirar um print aqui nos nomes. Esse nome user aí, quem é esse cabra que está com o nome user? Franklin, professor. Oi? Franklin. Franklin. É porque eu estava no celular e tinha que mudar para o notebook. Beleza. Na sala, quem está na sala aí, fora que não esteja aqui? Fred. Reinaldo, Antonilson e José Nildo, professor. Antonilson e José? José Nilton e Reinaldo. José Newton e Reinaldo, né? Só as máquinas. Só os fera, hein? Rapaz, os cabras desenrolados. É o trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Meus amigos, vamos lá. Boa prova para vocês. Nós teremos ainda 2 aulas de revisão. Quarta-feira não tem aula. Na segunda temos aula. Antecessor essa quarta e na segunda posterior. Na quarta que vem, prova. Quarta não vai ter aula por quê, professor? Porque hoje nós já estamos dando 2 aulas, tá? Ah, Então, entendi. não vai ter a minha aula, mas vai ter a aula do outro professor. Valeu, entendi. Valeu, um abração. Valeu. Fui. Boa noite. Boa noite.